Paz do Senhor, me chamo Gladstone de Paula, sou pastor metodista na 8ª região. Hoje eu estou na Igreja Metodista 906, na Asa Norte, em Brasília. E é um prazer indescritível poder passar esses próximos minutos com você. A minha expectativa é que você possa ir para um próximo nível de compreensão sobre adoração. Que você possa ser aprimorado naquilo que você já faz. E antes da gente mergulhar de fato, eu preciso esclarecer algumas coisas. Talvez você associe a adoração, sobretudo com música ou com os ministérios de arte da igreja, e eu preciso esclarecer que não, isso é um engano. A adoração, ela deveria ser aquela força propulsora de tudo que nós fazemos, parafraseando Douglas Gonçalves, pelo rei e pelo reino. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que não existe serviço indigno no reino de Deus. Não existe ministério maior e ministério menor, porque tudo se torna expressão de adoração. E aí, nesse contexto, a adoração ela se torna a matéria-prima de tudo que nós fazemos. Hoje eu vou tratar com vocês, em alguns minutos, esse aspecto muito particular da técnica e da unção. E sim, elas precisam andar juntas. Então vem comigo. Quando eu digo técnica e unção, com certeza eu estou cooperando para que você continue entendendo que se trata de ministério de louvor, de ministério de dança ou ministério de artes. Mas eu preciso te adiantar que você deveria expandir esse horizonte a respeito da adoração. É isso que eu quero te levar. Eu quero te levar a expandir a sua perspectiva disso. Porque se nós percebermos em tudo que nós fazemos, todo o serviço que nós desempenhamos no contexto cristão, ele necessita de alguma maneira de técnicas. Ele necessita de aprimoramento constante. E sem dúvidas, você já deve estar apavorado ou apavorada para fazer aquela pergunta. Tá, mas qual é mais importante? Eu vou te responder. Eu, Gladstone de Paula, acredito que seja a unção. No entanto, Deus ele nunca nos mandou escolher entre um e outro. Não é isso que eu estou propondo aqui. Escolha entre a unção em detrimento da técnica. Não é isso. Na verdade, se a gente negligencia o desenvolvimento de tudo que a gente faz, na verdade nós estamos deixando de entregar o melhor no altar. E o que Deus espera de nós é que nós entreguemos o melhor no altar. Então nós não podemos negligenciar a técnica. Se você é musicista, você precisa se aprimorar. Se você trabalha com crianças, você precisa se aprimorar, você precisa desenvolver novas técnicas. Principalmente com as nossas crianças, cada vez mais difícil de prender as atenções. Se você é a tia ou o tio que trabalha na cozinha, você precisa se aprimorar. Não faça só estrogonofe no acampamento. Se você prega, você precisa se aprimorar. Você precisa desenvolver sua oratória. Você precisa entender o que é eloquência. Você precisa aumentar seu vocabulário. Se você opera o audiovisual, você precisa se aprimorar, você precisa desenvolver o feeling de perceber que talvez aquela transição de um slide para o outro durante o momento de adoração coopera com aquela atmosfera, que o volume do som coopera com a atmosfera. Se as luzes estão acesas ou apagadas, ou se há um jogo de luz diferente, coopera com a atmosfera. Você compreende então como o desenvolvimento técnico ele é importante e ele está presente em todas essas áreas que nós desenvolvemos serviço no contexto cristão? A gente precisa deixar bem claro, e eu quero que você me entenda, me ouça, mas me acompanhe até o fim, para que você não tire conclusões precipitadas. Mas a unção, ela não precisa da técnica. Deus, ele pode nos usar sem técnica. E a técnica, nesse contexto de adoração, precisa de unção. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 10, narra a história de Davi no buscar a arca na casa de Abinadab.
Davi vai, ele faz todos os preparativos que na cabeça dele eram os corretos. Ele constrói um carro novo, coloca bois para puxar, coloca a arca sobre esse carro e vem. Dado momento, os bois tropeçam, a arca escorrega. Uzá, um dos filhos de Abinadab, leva a mão para parar a arca. Ele morre ali e Davi fica desesperado a ponto de desistir naquele dia de levar a arca consigo. Nós sabemos a história e tal. Só que Davi, ele se esqueceu que havia uma ordenança de Deus de como a arca, que era a glória, simbolizava a glória de Deus sobre o povo, deveria ser transportada. E não era sobre animais, não era sobre um projeto novo, era sobre homens e mulheres. A arca tinha argolas por onde varões eram atravessados, e esses varões eram apoiados nos ombros de homens. Portanto, a unção, o Espírito Santo não vem sobre coisas. E a glória de Deus não pode ser transportada por coisas. Ela tem que ser transportada por homens e mulheres de Deus. Você precisa entender isso. 2 Reis, capítulo 4, os versículos de 31 a 35, narra a história da mulher sunamita que teve um filho. Graças à oração de Eliseu, ela recebia ele na sua casa. Toda vez que ele passava por Sunem, construía um quarto para ele. Ela não tinha filhos, não podia ter filhos. E Eliseu então os abençoa, eles têm um filho, esse menino cresce e em algum momento da vida esse menino morre. Ele está no campo com o pai trabalhando, ele sente dor de cabeça e vem a morrer. E a mulher corre para Eliseu e fala: eu nunca pedi um filho, mas você me abençoou e eu o tive, mas eu agora o perdi. E o perder foi pior do que não tê-lo. Eliseu fica consternado e ele diz para Geazi: vai, leva meu bordão, coloca sobre o garoto e ele vai ressuscitar. E Geazi vai correndo. Geazi era o discípulo de Eliseu. E quando ele chega lá, Geazi coloca o bordão sobre o garoto e ele não ressuscita. Porque a unção não estava sobre o bordão, a unção estava sobre o homem quebrantado por Deus. E tão pouco a unção estava sobre Geazi, porque se você continuar vendo a história, você vai ver que o caráter dele era muito distorcido. Mas é só um exemplo para você entender aonde a unção reside, não são nas coisas. O seu instrumento não adora sem você. A bateria não adora sem você, o púlpito não adora e não prega sem um homem e uma mulher ali. Toda a adoração, ela flui de um coração, ela precisa de um coração e não de uma coisa. Deus, ele pode nos usar sem técnica, mas ele vai nos usar mais, ele vai nos usar de uma maneira ainda mais profunda se a nossa técnica for apurada. Eu toquei 10 anos, mais ou menos, numa banda que foi formada no contexto da minha igreja local, lá no interior de Minas. E nós ficamos razoavelmente bons naquilo que nós fazíamos. E eu me lembro que muitas vezes no contexto do culto, nós estávamos ali ministrando louvores e adoração. E o Fabrício Fusco, ele era o líder ali da nossa equipe. E hoje ele é pastor metodista também em Guarantã do Norte, no Mato Grosso. E ele tocava muito, muito. Cara, uma técnica apuradíssima. E em alguns momentos ele colocava determinadas notas que quando elas eram entoadas e nós as ouvíamos, o nosso espírito tremia, o espírito agitava ali dentro. E essa é uma das experiências mais particulares e profundas que eu posso narrar para vocês do que é a unção sobre a técnica. Se fosse só técnica, talvez, uau, que lindo! Mas quando tem unção, você não aguenta. Algo vibra aqui dentro. Aí, os fiscais de liturgia, eles vão vir dizer que isso não é unção, isso é sentimental, que isso é usar técnica para mexer com o emocional das pessoas e blá, 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 blá. Nós já sabemos cientificamente que sim, a música, ela tem esse poder de mexer com algo que é metafísico do ser humano, que são as emoções, os sentimentos. Sim, nós sabemos. Nós sabemos também que existem homens e mulheres que usam essas técnicas apenas para transformar o povo de Deus em massa de manobra. Sim, nós sabemos. No entanto, se o homem e a mulher que está usando a técnica ungida tem um coração, e nesse coração existe um trono onde Deus se assenta, eu tenho certeza que sim,
Essa é uma expressão profunda de adoração e de louvor e não apenas técnica para mexer com o emocional. Aí os fiscais vão vir dizer, não, mas Deus não precisa disso. De fato, Deus não precisa, mas ele também não disse que não podia. Na verdade, diante do trono dele, os louvores e a adoração são constantes. E sim, Deus habita no meio dos louvores. No Salmo 22, versículo 3, que fala que Deus habita no meio dos louvores. E nesse caso, a palavra traduzida por habitar significa ter residência nesse ambiente. Olha que profundo. Claro que louvor, como eu disse antes, ele não se limita a músicas. Entenda isso. Não se limita a músicas. Não é isso que eu estou dizendo nesse momento. Mas uma música entoada, uma nota tocada por um coração quebrantado é expressão de louvor e de adoração. E Deus está nesse ambiente. Há um episódio curioso em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 20, que narra a ida de 3 reis, os reis de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom e o rei de Israel, que era o filho de Acabe e Jezabel, indo perseguir o rei de Moabe, porque ele tinha parado de pagar o tributo quando Acabe morreu. Só que eles sabiam que se o rei de Moabe chegasse a Moabe, primeiro que eles os alcançassem, e ele atravessasse então os portões, os muros de Moabe, eles eram altos demais, a guerra ia ser muito difícil. Então esses reis decidem passar pelo deserto. Agora pensa, o exército desses 3 reis unidos, muito bem preparados, com os equipamentos necessários, os animais de guerra, 7 dias de caminhada e a água acaba. E aí agora não importa a infraestrutura que eles tinham, não importa a técnica de guerra que eles tinham, porque só Deus pode fazer chover. Então eles decidem chamar um profeta que o rei de Israel, o filho de Acabe e Jezabel, não chamava, que é o Eliseu. E aí Eliseu vem em respeito ao rei de Judá. Eu imagino que para o rei de Israel ter cedido e decidido chamar Eliseu, os animais já estavam morrendo, os soldados já estavam desidratados, e quando Eliseu chega, tudo que eles queriam era água. Só que antes de Eliseu orar, ele pede para chamar um músico, e o versículo diz exatamente assim: e enquanto o músico tocava, o Espírito de Deus se apoderou de Eliseu, e então ele profetizou. Uau! Você está vendo como que a música ela tem esse poder de criar essa atmosfera condutora? Você está percebendo como é importante? Quem faz a obra de Deus de qualquer maneira, segundo a palavra de Deus, essa pessoa é maldita. É importante você perceber que não é a qualidade da sua técnica que determina ou que mede o seu zelo e o seu comprometimento com aquilo que você está fazendo. Mas, no entanto, você precisa perceber que também é esse mesmo zelo, esse mesmo comprometimento com Deus que tem que te mover em direção a se aprimorar. Se é zelo, tem que ser zelo em todos os aspectos, inclusive no de cada dia entregar uma oferta melhor. Deus ele exige a nossa excelência hoje, Deus exige o nosso 100% hoje. Mas se daqui a um ano o seu 100% se multiplicar, se a sua excelência aumentar, naquele dia Deus vai te exigir o seu melhor. Então perceba, todos os dias Deus vai te pedir o seu melhor. A técnica submersa na unção, ela é poder para salvar, ela é poder para libertar, ela é poder para curar. A técnica, ela abre portas que sem a técnica não seriam abertas. E estas portas abertas pela técnica são oportunidade de você manifestar o reino de Deus nesse ambiente, cara. Lembre-se disso. Só que a técnica sem unção, ela é altiva. A técnica sem unção é arrogante. A técnica sem unção, ela faz a vaidade dominar a nossa mente e subir para o nosso coração. Exatamente isso. Subir da mente para o coração, talvez seja porque a nossa mente é terrena. E se o nosso coração
abriga o trono de Deus, ele não pertence a essa terra, ele pertence ao céu. É por isso que sobe. Então você precisa compreender a necessidade de uma técnica ungida. A técnica, ela nos conecta com pessoas. Tem vários vídeos no YouTube de pessoas na praça tocando e assim, multidões em volta, porque o que aquele homem ou aquela mulher está fazendo realmente é espetacular. A técnica tem esse poder de nos conectar com pessoas. Tudo que é bem feito, as pessoas gostam de ver, de assistir. Mas é a unção que nos conecta com Deus. Técnica mais unção conecta pessoas com Deus. E isso é profundo demais. Só que, como eu disse, uma técnica vazia de unção, ela gera vaidade somente. E a vaidade é uma barreira. A vaidade é barreira para a manifestação do poder e presença de Deus, para o fluir da unção. Essa experiência de fluir que eu estou falando, ela é exatamente como um rio que jorra constantemente. E a nascente desse rio é o trono de Deus. O lugar por onde esse rio do trono flui é essa conexão que nós estabelecemos com Deus. E é através dela que esse rio de unção e presença inundam o ambiente onde nós estamos. Eu quero ressaltar 2 pontos importantes para a gente encerrar. O primeiro deles é que essa conexão que eu estou falando aqui, ela não se estabelece no culto de domingo. O que acontece no culto de domingo, ele tem que ser expressão do que acontece dentro do nosso quarto. Portanto, essa conexão, ela é construída dia após dia no nosso lugar secreto. Esse altar público, aonde nós fluímos, ele é apenas expressão do nosso altar secreto, aonde ninguém está nos vendo, porque é nesse altar secreto que a gente pavimenta o caminho por onde a presença de Deus flui em liberdade. O segundo ponto é que você não pode confundir unção com presença de Deus. Unção capacita a carne. Quando nós somos ungidos, quando a unção está sobre nós, nós pregamos melhor, nós tocamos melhor, nós cantamos melhor, nós evangelizamos melhor, nós ensinamos melhor. Mas a presença de Deus, ela não unge a carne, ela consome a carne. A unção que está sobre nós é para o serviço, não se engane. A unção que Deus derrama sobre você no lugar secreto é para que você sirva pessoas. É o caráter dele que se revela através de você para o outro. Mas a presença de Deus é ele se manifestando para você. Quando nós servimos sob a unção, é o caráter de Deus que se revela através de nós, cara. Mas quando nós estamos na presença de Deus, é o nosso caráter que é revelado para ele. A presença de Deus revela quem nós somos. E a unção é apenas a sombra de quem esteve na presença de Deus. Olha que oportunidade. E agora eu preciso ser pastoral com você. Se tudo que você tem é técnica, você precisa parar tudo agora e voltar para dentro do quarto e só sair de lá quando Deus te encher até você transbordar. Se o que você tem é unção, cara, você tem a oportunidade de potencializar essa unção, aprimorando o que você faz. Hoje é possível fabricar unção. Aí nesse momento eu preciso sim concordar com aquelas e aqueles que são céticos e céticas a respeito dessas muitas técnicas que nós usamos no contexto cristão. Uma luz apagada, uma música bem tocada, as palavras certas, o apelo certo, eles podem conduzir pessoas para um êxtase emocional, sim. Só que tudo isso é técnica sem unção de Deus. Mas essa unção fabricada, ela não tem poder de convencer o coração humano do pecado. Essa unção fabricada, ela não transforma vidas. É por isso que o evangelho que nós pregamos hoje se consiste de palavras e não de poder como ele deveria ser. É por isso que hoje nós não vemos a manifestação daquilo que nós ouvimos e lemos na Bíblia. Porque nós aprendemos a fabricar unção, nós esquecemos como era depender dela. Só que essa unção não tem poder, é apenas técnica, é apenas estética. Unção e técnica, elas devem andar juntos. Só que a unção, ela tem que guiar a técnica. Deus te abençoe.